Vamos abrir a Bíblia, irmãos, lá em Romanos, capítulo 8, carta do apóstolo Paulo à igreja que havia em Roma. Nós vamos ler o versículo 28, depois eu vou fazer uma breve oração e depois nós vamos discorrer um pouco mais também sobre Romanos e outros textos da palavra de Deus. Leiamos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Relendo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar mais uma vez, sentado mesmo. Santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Pai também. Louvamos ao Senhor, a Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de juntamente com esta igreja, a qual é sua, o Senhor a resgatou com seu próprio sangue, estar aqui, Pai, com a sua palavra aberta. Ela, Pai, que é a diretriz desta igreja e de todas as suas igrejas verdadeiras. Amém. Senhor, nosso Deus, que pelo Teu Santo Espírito, pela operação graciosa dele em nosso ser, que cada um de nós sejamos hoje edificados mais um pouco pela Tua palavra. Amém. Senhor, nosso Deus, não cesse de operar em nós, não cesse de nos socorrer nas nossas necessidades espirituais primariamente, para que, Senhor, por nenhum motivo, seja ele qual for, nenhum dos teus servos, membros dessa igreja, venha a se desviar do caminho da verdade. Amém. Mas antes, Senhor, que possamos vê-los cada vez mais crescendo no conhecimento de Cristo, crescendo na graça e querendo servir ao Senhor cada vez mais fielmente. Pai Santo, que o Senhor continue a acrescentar a esta igreja aqueles que hão de ser salvos. Louvamos ao Senhor por essas almas que serão batizadas. Isso, Pai, nos traz grande ânimo, porque verdadeiramente a Tua graça continua operando poderosamente. Amém. Por isso, Senhor, nós louvamos e agradecemos. Usa esse Teu servo, Senhor, com todas as imperfeições, mas usa ele, Pai, para falar tão somente da Tua verdade e que o Senhor edifique, Pai, a Sua igreja por meio da Sua palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu dei um título para a minha mensagem e eu digo que nós temos uma glória que excede todas as demais. Essa glória é pertencer a Cristo. Não tem nada mais importante na vida do que pertencer a Jesus Cristo. Ter esse entendimento de maneira cada vez mais plena deve ser uma busca de todo cristão. O que significa eu pertencer a Jesus Cristo? O que significa eu ser um filho de Deus? Já pensou nisto? Essa glória? Você é um cristão? Então você tem uma relação eterna com Deus. E Deus com você. Amém. De fato, nós já não pertencemos nem a nós mesmos, porque Deus nos tomou para si e nos tomou corpo, alma e espírito. Amém. De fato, nós pertencemos a Jesus Cristo agora. Amém. E isso tem que fazer muita diferença em nosso comportamento, nossos pensamentos, em nosso ser como um todo. Nosso dia a dia tem que ser afetado por essa verdade absoluta e imutável. Nós pertencemos a Cristo, somos dele. E as pessoas têm que inclusive perceber que nós temos essa glória de pertencer a Deus, de ter sido feito um filho dele. Nós temos, irmãos, essa plena certeza. Se não temos, deveremos ter, de que a partir daquele momento em que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, da qual nós vínhamos, aquela maneira de vida contrária a Deus, que nos
colocava debaixo da ira de Deus e da condenação vindoura, a partir daquele momento único, nós passamos a entrar debaixo de um cuidado eterno, irmãos. O cuidado de Deus. A partir daquele momento, Deus falou: você é meu. A partir de agora, você é meu. Eu te comprei. E digo que, como disse o apóstolo Pedro, não foi com coisa pouca, não. Foi com o que Deus nos comprou, irmãos? Com o precioso sangue de Jesus Cristo. O preço da redenção, a qual Deus pagou na pessoa do Filho, para que nós pudéssemos ser dele. Isso é amor. Isso é verdadeiramente graça. Porque nós éramos inimigos. A palavra de Deus é muito clara e nós somos testemunha do que nós éramos inimigos, não é, irmãos? Andávamos segundo o curso desse mundo. O irmão falou aqui de um tempo, na qual o comportamento meu e de muitos era um comportamento muito ruim, andando segundo o curso desse mundo, das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, como está lá em Efésios 2, 1 e 2. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. E no seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e ofensa, Ele nos fez o quê? Nos vivificou. Nos deu vida. Esse nos dar vida, quer dizer, Ele nos tirou da condenação dos nossos pecados e nos colocou na vida eterna. Na vida a qual Cristo veio nos trazer. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus Cristo. E não é uma vida qualquer. Ele complementa. E vida em abundância. Amém. Abundância quer dizer vida eterna. Mas não só no fato de viver eternamente. Mas viver eternamente, irmão, numa condição na qual nós não podemos imaginar. Diz Paulo: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviu, são as que Deus preparou para aquele que o ama. Amém? Amém. Isso diz respeito a mim e a você, meu irmão. Por isso, nós temos essa consciência de que nós pertencemos a Deus. Nós não somos mais do mundo. Nós éramos do mundo, mas Cristo nos tirou de lá. Agora, nós não vivemos mais como um filho do mundo, mas nós vivemos como um filho de Deus. E deve ser amém mesmo. Eu devo viver como um filho de Deus. Como a palavra de Deus diz, filho obediente. É bom ter filhos. Como o irmão falou, eu tenho 2. Mas melhor ainda é o filho obediente. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Mas Deus não quer que nós sejamos apenas filhos, mas filhos obedientes. E obediente em tudo. Nós temos que lembrar, irmãos, que nosso Deus é perfeito. Ele é pleno em todos os seus atributos. Então nós temos que ter essa consciência de que o máximo nosso está longe da perfeição de Deus. O nosso máximo de amor
está longe da perfeição do amor de Deus. O nosso máximo em perfeição de santidade está longe da perfeita santidade de Deus. Então, considere que todo o esforço é pouco. Nunca pense que está fazendo o suficiente, meu irmão. Sinta-se sempre devedor à graça de Deus. A graça, eu não disse para a salvação, mas porque somos salvos por graça. Sinta-se devedor à graça de Deus. E ande em novidade de vida todos os dias da sua vida. Deus nos amou. Deus nos amou. E como consequência do amor de Deus, nós passamos a amá-lo também. Amém. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém. A glória é toda de Deus. Nós não temos glória nenhuma na nossa salvação, na nossa reconciliação com Deus, porque a obra é de Deus. Toda a glória pertence a Deus. Amém. Mas uma vez que Deus nos amou e nós passamos a amá-lo, essa relação de amor, ela nunca vai terminar. Um verdadeiro, irmão, cristão que ama o seu Deus, ele jamais deixará de amar a Deus. E sabe por quê? Porque Deus jamais deixará de amá-lo. E se Deus jamais vai deixar de me amar, então, como consequência desse amor ininterrupto de Deus, eu jamais também deixarei de amá-lo. Amém. É consequência. Se uma pessoa diz que amava a Deus e agora não ama mais, é porque de fato ele nunca foi amado por Deus e de fato ele nunca amou a Deus. Nesse sentido de ter tido uma relação íntima, verdadeira com Deus. Um conhecimento de Deus. Fruto da operação graciosa de Deus. É por isso que no final, no Romanos 8 ainda, no versículo 35... Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, não existe acontecimento algum que será suficiente para fazer com que nós deixemos de amar a Cristo, de amar a Deus. Eu posso entrar numa tribulação e ter uma tribulação muito grande na minha vida, como de fato muitos cristãos tiveram, mas eles jamais deixaram de amar a Deus por conta da tribulação. O amor de Deus, irmãos, é aquele amor que tudo vence, que tudo suporta. Ele não pode ser vencido. Angústia, perseguição. Não, nada disso é mais poderoso do que o amor que opera em nosso íntimo, em nosso ser, o amor de Deus. De fato, irmãos, nós nos gloriamos. Se por conta do nosso amor a Cristo, acabarmos passando por tribulação, angústia, perseguição, fome, até nudez, falta de roupa. Teve muitos dos nossos queridos do passado que tiveram todos esses problemas de maneira muito séria, mas eles nunca deixaram de amar a Cristo por conta disso. Irmãos, que nada seja mais forte do que a nossa relação com o nosso Senhor. Amém. Quando a tribulação estiver grande,
lembra do quanto Deus te amou. E mais do que isso, lembra do quanto Ele suportou por conta desse amor. O que Jesus Cristo padeceu por amor? Nós não podemos nos esquecer. Nós temos que lembrar do Getsemane. Aquilo lá foi angústia real, verdadeira, por amor de nós. Para que nós hoje pudéssemos nos gloriar, irmãos, de pertencer à família de Deus, de sermos feitos filhos de Deus. Então não pode haver uma angústia, uma tribulação ou qualquer outra coisa mais poderosa a ponto de me tirar da minha relação com Deus. A nossa resposta tem que ser sempre muito similar à de Jó. Quanto às coisas dessa vida, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar amando a Deus. Por isso, irmãos, estando debaixo desse cuidado eterno, agora pertencemos a Deus, nós temos que saber que de fato, vivendo nesse mundo, todos os acontecimentos que estão debaixo da soberania de Deus, do seu controle absoluto de todas as coisas, onde até os fios de cabelo são contados, onde o passarinho não morre se não for da vontade de Deus, esse controle absoluto, soberano de Deus, ininterrupto, temos que entender que os acontecimentos estão, sim, contribuindo para o nosso bem espiritual. Deus tem um cuidado, irmãos, não com esse corpo, ainda que Ele cuida do nosso corpo, mas o cuidado maior de Deus é com a nossa alma. Amém. Esse corpo um dia nós vamos deixá-lo, ele não pode herdar o reino de Deus. É nele que habita todo o mal proveniente da natureza adâmica, desde a queda. Paulo disse isso bem claro lá em Romanos capítulo 7. Eu sei que na minha carne, isto é, nos meus membros, não habita bem algum. E isso não é só para Paulo, vale para todos nós. Deus tem um cuidado conosco, em nos manter em comunhão com Ele. E os acontecimentos devem ser vistos, sim, como operação de Deus, que está, de uma maneira ou de outra, contribuindo para o meu bem espiritual, para o bem da minha relação com Ele. Amém. Eu não posso acreditar, irmãos, e nenhum crente deve acreditar em acaso, em fortuidade, né? Às vezes algumas palavras não saem da minha boca. Não existe isso, irmão. Existe um controle soberano do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os acontecimentos que estão no mundo, todos debaixo do controle soberano de Deus. Absolutamente nenhum deles está acontecendo alheio ao conhecimento e à vontade de Deus. Amém. Mas mais importante é nós termos o entendimento de que esses acontecimentos, conforme nós lemos aqui em Romanos 8:28, eles têm uma causa, eles têm uma razão de ser, quando eles nos envolvem diretamente e até indiretamente. E é isso que está escrito aqui. Eles contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? O seu povo, irmãos. Nós, juntamente com todos os demais que estão espalhados pelo mundo.
contribuindo para o nosso bem. Por quê? Porque estamos debaixo desse cuidado de Deus. Nunca se sinta só, meu irmão. Não importa quão duro está sendo a sua condição, ou que venha a ter uma condição nesta vida. Saiba que você nunca está só. Porque Deus nunca vai te desamparar. Amém. Lembra de Paulo? Lá em Roma? Na hora do vamos ver, o que aconteceu com os companheiros dele? Abandonaram ele. Ele ficou só? Não. Ele mesmo dá testemunho. Deus estava com ele. Ele não ficou só. E nem nós vamos ficar só. Amém. Nós, irmãos, temos essa glória de pertencermos a Deus como filhos de Deus. Considere que nós não nascemos filhos de Deus. Há um dito muito comum no mundo, onde todas as pessoas falam: eu também sou um filho de Deus. Será? Mas para ser um filho de Deus, então você deve ter sido feito um filho de Deus. Você tem que ter essa consciência de quando foi. Quando você foi feito um filho de Deus? Nós não nascemos filhos de Deus. Pelo contrário, como está lá em Efésios, no capítulo 2, nós nascemos filhos da ira. Como os demais, que não têm a Cristo. Mas em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Por isso que a mensagem da igreja é sempre crer em Jesus Cristo. Por meio da fé em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus por adoção e não por nascimento. Nossa filiação é de adoção. O único filho de Deus por nascimento foi Jesus Cristo. Amém. Todos os demais é por adoção. Adoção esta que é feita pela fé. Você já creu em Cristo? Então você é um filho de Deus. Capítulo 1, no versículo 11, diz assim: veio para o que era seu. Quem que veio? Jesus Cristo. O seu aqui é os judeus, aquela nação constituída por Deus, que teve a missão de honrá-lo, de levar o nome dele às demais nações do mundo, mas falharam gravemente nesse propósito. Eles rejeitaram a Cristo. De fato, foram eles que os crucificaram. Ele veio para esse povo, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas aí vem a parte importante: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Graça de Deus, operação graciosa de Deus, nos levando ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo, fazendo de nós filhos de Deus. Sabe por que nós recebemos a Cristo? Porque por meio dessa palavra aqui, desculpa irmãos, dessa palavra aqui, Deus operou o arrependimento e a fé. Amém. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o que está lá em Romanos 1:13? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Feitos filhos de Deus. Irmãos, nós poderíamos continuar filhos da ira, mas graças a Deus, que Deus nos vivificou,
estando nós mortos em pecados e ofensas, em delitos, em iniquidade. Portanto, irmãos, com essa consciência de que nós fomos resgatados por Deus, para ser dele, para ser feito um filho de Deus, como devemos ser nós nesse mundo? Como é possível o cristão passar desapercebido em meio a uma sociedade corrupta, pecaminosa, que vive nas trevas do pecado? É muito interessante e importante, irmãos, aquela colocação que a Bíblia fala sempre, que o crente é como uma cidade edificada sobre um monte. O que é uma cidade edificada sobre um monte? Ela é muito visível. De longe as pessoas conseguem perceber a existência dela. Não precisa chegar perto. Ela será percebida de muito longe. Que nós somos a luz do mundo. O que acontece quando a luz chega em meio às trevas? Ela expulsa as trevas, não é? Não tem como luz e trevas estar no mesmo espaço. Se a luz está, a treva não está. E se a treva está, é porque não há luz ali. A Bíblia inclusive fala, irmãos, que nós como filhos de Deus, nós somos luz no Senhor. Então logo, se eu ando em trevas, é porque a luz do Senhor não está comigo. Como eu posso dizer que eu sou um filho de Deus se eu ando em trevas? Se o pecado é rotina no meu dia a dia. E quando eu estou falando de pecado, irmãos e amigos, eu não estou falando só das práticas. Porque a maior parte dos nossos pecados, sabe onde ele se dá? Aqui. Tem gente que é muito praticante do pecado aqui. Você é um praticante do pecado aqui? Porque o cristão, ele não é só um praticante do pecado em termos práticos, vamos colocar assim. Mas ele também não vive no pecado aqui. Ele foi purificado. Ele tem a mente de Cristo. E qual era a mente de Cristo? Santa. Feitos filhos de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Irmãos, isso tem que mexer conosco, isso tem que falar alto na minha e na sua vida. Porque nós sabemos que nós não buscávamos a Deus. Mas sabe aquele pregador que Deus usou para falar com você? Sabe aquele pregador que veio falar com você? Vamos colocar dessa forma mais adequada. Era Deus usando ele para falar com você. Aquele pregador que te levou ao conhecimento dos seus pecados, do quanto você carecia da obra redentora de Jesus Cristo, era Deus falando com você. Louvado seja o Senhor, né, irmãos, que usou homens de verdade, homens verdadeiramente cristãos para falar conosco. Nós devemos agradecer a Deus por eles e orar por eles enquanto estiverem vivos. Mas isso também, irmãos, nos leva a pensar na importância que é levar a mensagem do Evangelho. Assim como teve aquele homem que foi ousado em chegar e falar do Evangelho para nós, será que não é importante que nós também sejamos ousados em continuar levando o Evangelho para aqueles demais que não têm? Vamos deixar só por ele?
Só ele tem essa incumbência de falar dessa grandeza que é a salvação de Deus. O que aconteceu lá em Atos, lá na igreja de Jerusalém, diante da perseguição que se levantou por conta da morte de Estevão? Os apóstolos ficaram lá em Jerusalém, mas os demais foram dispersos. E o que acontecia com eles? Por onde quer que eles fossem, eles falavam do Evangelho, eles pregavam as boas novas. Amém. Eles não podiam ser detidos, irmãos. E sabe por quê? Porque não tinha mais nada mais importante para eles, irmãos, do que essa relação que eles tinham com Deus. Era tudo. Você acha que eles eram insanos quando vendiam suas propriedades para socorrer os irmãos que estavam necessitados, carecendo de alimento, de vestimenta e tudo? Não! Mas era a supremacia do reino de Deus na vida deles. O conhecimento de Cristo, a interferência, a diferença que faz Jesus Cristo na nossa vida, na vida deles, e deve fazer na nossa também. Amém. O Espírito é o mesmo. O Espírito que operou poderosamente neles é o mesmo que está em nós. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito de longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, o Espírito de amor, o Espírito de fé. É o mesmo? Será que Zaqueu não sabia o que estava fazendo? Quando ele chegou, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade do que eu tenho. Se alguma pessoa chegar aqui e falar, você me defraudou, eu restituo o quadruplicado. Não. Mas, irmãos, conhecer a Cristo é supremo. Amém. Se não for assim, irmãos, então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós ainda não despojamos completamente do velho homem. E nós ainda não nos revestimos completamente daquele que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, não vamos ser parciais. Nós temos que procurar a plenitude. Há diferença. Eu fico a pensar que Deus, quando estava falando com Ezequiel era um atalaia de Deus e, consequentemente, um intercessor em favor da nação de Israel. E Deus fala assim, Ezequiel, ainda que Noé, Jó, Daniel estivessem na minha presença e intercedessem com esse povo, a minha alma não seria com eles. Eles, por a sua justiça, livraria tão somente a eles mesmos. Então eu fico a pensar, por que Deus usa os nomes? Ele menciona pessoas, ele faz alusão a pessoas distintas. Aí você vai ver a biografia desses homens. E você começa a entender por que Deus menciona eles. Porque eles foram fiéis. Num grau que excedeu. Mas nós também podemos ser fiel num grau que excede, irmãos. Não porque queremos ser melhores do que os outros. Aqueles homens nunca quiseram ser melhor do que ninguém. Mas o amor a Cristo tem que nos constranger. O amor de Cristo tem que nos constranger a querer ser mais e mais fiel. Quem sou eu?
Eu sou um filho de Deus. Conta uma história do pastor Estives, de que um homem chegou para ele, lá em Sud-Menuce, e o homem falou assim para ele, apontou um outro homem, né? Essa história eu acho que é verdadeira mesmo. Aí falou assim: olha, aquele homem lá é meio louco, ele fala que ele é o dono do mundo. Aí o pastor Steve voltou para ele e falou: ele é louco mesmo, porque o dono do mundo sou eu. Porque eu sou filho do dono. O dono do mundo é Deus. Nós somos filhos do dono. Vamos ver essa passagem. Então, irmãos, o quanto essas verdades, irmão, falam alto na minha e na sua vida. Eu pergunto a mim e a você. O quanto a diferença ela tem feito em relação ao que eu era antes e o que eu sou agora depois de Cristo. Depois que Cristo entrou na minha vida. E depois que eu passei a ter conhecimento dessas verdades. Desde quando eu nasci de novo em Cristo, o quanto eu tenho crescido por conta desses conhecimentos maravilhosos que foi passado aos poucos pela igreja, e o quanto isso está redundando no meu viver diário. Quantas transformações já aconteceram na minha vida por conta das pregações. Irmãos, eu temo que hoje em dia há mais ouvintes esquecediços do que praticantes da palavra de Deus. Que depois de uns 3, 4, 5 dias ou depois de uma semana, ele já não lembra mais o que foi pregado na semana passada. Se é que passa uma semana. E que ele está muito mais preocupado com a segunda-feira e com seu envolvimento nos negócios do que com o reino de Deus. E que de fato, irmãos, já se inverteu a ordem a qual Jesus Cristo determinou para os que são seus, de buscar o reino de Deus e deixar que todas as coisas seriam acrescentadas. O quanto o reino de Deus é importante para mim e para você? Eu vou fazer uma pergunta que vai para mim e para você. Você ora pela volta de Jesus Cristo? Você anseia do seu encontro com Ele? Será que, como Paulo, nós pensamos que o viver aqui é viver Cristo e o morrer é ganho? Será que nós queremos continuar a viver porque nós estamos nos vendo úteis ao reino de Deus? Vamos lá para 1 João, irmãos. Eu vou acelerar um pouco agora. 1 João 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Nota, João está falando aqui, escrevendo a pessoas cristãs, pessoas que estão em Cristo, pessoas que verdadeiramente creram em Jesus Cristo para a sua salvação. Ele não está escrevendo a todos os homens, ele não está escrevendo uma carta que é universal a todos os homens. Há endereço certo. Ele está escrevendo a pessoas que têm uma relação com Cristo. E ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. João está chamando a nossa atenção, irmãos. Veja quão grande amor Deus demonstrou para comigo e com você. Nós dando esse poder, essa autoridade de ser chamados filhos de Deus. Quem não quer ser chamado filho de Deus? Você já pensou?
O que é ser um filho de Deus? Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Mas esse entendimento, irmãos, eu creio que é muito raso na mente de praticamente todos nós, eu coloco eu. Falta profundidade nesse entendimento. Aquilo que parece que sobrava em João. Ele diz: veja, irmãos, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece. É por isso que o mundo acha estranho como nós somos, como nós vivemos, aquilo que pensamos e defendemos, porque não conhece aquele que nós conhecemos, Deus. O mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus, irmãos. Amém. Como foi mencionado aqui, o bom cheiro de Cristo. E é por isso que nós cantamos aqui: mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Porque somos de Deus. Amém. Por isso que nós cantamos aqui: já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, o qual vai vir vencendo, porque nós somos de Deus. Glória a Deus. Mas isso, irmão, não tem que impactar a nós somente dentro dessas paredes aqui, ó. Tem que impactar especialmente lá fora. É lá que tem que brilhar a nossa luz. Amém. É lá que essas verdades têm que se mostrar de maneira evidente, perceptível, clara, de maneira que as pessoas sejam induzidas a vir até nós e falar: mas por que você é assim? E você falar: porque eu sou um filho de Deus. Você quer saber como? E você prega o evangelho para ele. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. João não deixa nenhuma dúvida, não é? Eu não vou ser feito. Será? Quantas pessoas chegam para falar: ah, mas eu não sei se eu vou estar com Deus no final, só depois que eu terminar essa vida que eu vou ter certeza. Não! A palavra de Deus assevera: nós que estamos em Cristo, amados irmãos, somos filhos de Deus. Amém. A paternidade foi assumida pelo próprio Deus. Amém. Esse é meu filho, vou registrá-lo. E não é aqui na terra que nós somos registrados não, viu? Nós somos registrados no livro da vida. Amém. É lá que está o nosso nome, como filho. Como filho. E João ainda, ele lança mais esperança e expectativa, né? Porque ele diz assim: somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quer dizer, ainda não há o ápice dessa filiação, está por vir. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Irmãos, nós somos filhos de Deus, amém, mas ainda não somos aquilo que vamos ser na glória. Amém. Nós temos que viver nesta esperança, irmãos, que é certa, que é viva, a qual Pedro usa essa expressão, na esperança viva, que não pode murchar, não pode ser mudada, nada pode mudar isso. Em outras palavras, Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Uma vez que nós somos feitos filhos de Deus, jamais vamos voltar a ser bastardos. Filhos de Deus. Porque assim como Jesus Cristo é,
nós o veremos face a face. Eu amo aquela pregação, aquela oração de Jesus Cristo em João 17:17, irmãos, que já foi tema do púlpito lá na igreja de Sudiminuce. A tua palavra é a verdade, né? Lembra, irmão Márcio? Oração sacerdotal, oração intercessória. E Jesus Cristo, numa certa altura, ele fala: Pai, eu quero que este que tu me deste vejam a minha glória. A glória que tu me deste. Aquela oração é fantástica, irmão, ela é maravilhosa. Eu vejo ali Jesus querendo estar com o seu povo. E que nós vejamos aquilo que Ele deixou lá na glória para fazer carne aqui na terra, para que pudesse nos salvar como homem. Ele tem esse anseio de que nós o vejamos como de fato Ele é. Sempre foi, porque Ele é eterno. Sim, Senhor, nós queremos vê-lo como o Senhor é na glória. Para que vejam a minha glória, disse ele. A glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Irmãos, como filhos de Deus, o normal é nós queremos estar com nosso Pai. Na nossa casa. A nossa casa não é a casa onde nós moramos. Essa é uma casa temporária. A nossa casa verdadeira é aquela que Jesus Cristo foi fazer. Vou preparar-vos lugar. E depois eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, se meu Senhor quer isso, eu não vou querer menos do que isso. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com aquele que já provou o seu amor por mim. E aquele a quem eu amo. Você ama Cristo? Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. Pedro amava mesmo a Cristo. Apacenta minhas ovelhas. Irmãos, o amor é algo abstrato, né? Não se dá para ver. A gente sente ele, mas ele se mostra por obras, por ações. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Se você me ama mesmo, então você vai apresentar as minhas ovelhas. Você ama Cristo? Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que ama Cristo, obedece a Cristo. Aquele que ama Cristo, quer estar com Cristo. Eu vou pular algumas passagens, viu, irmãos, que estão lá no controle, mas a gente vai ler mais algumas. Irmãos, por justa razão, todo aquele que é um filho de Deus, que tem essa glória de ter sido feito um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Nós já falamos de certa forma sobre isso, mas uma coisa é certa, irmãos: aqueles que são de Deus, eles não vivem mais sobre a liderança da carne, mas sobre a liderança do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, a qual nós estamos, fala exatamente disso.
Vós não estáis mais na carne, mas no Espírito. Inclusive Paulo é muito contundente quando ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então logo, irmãos, como filhos de Deus, eu tenho que evidenciar que o Espírito Santo é o meu guia. E como se conduz alguém que é dirigido pelo Espírito de Cristo? Como vive? Qual é o prazer dele? O que é mais importante para alguém que é dirigido pelo Espírito Santo? Qual é o alvo de vida dele? Como ele se comporta em meio aos infiéis? Guiado pelo Espírito. A palavra de Deus, irmãos, ela é respeitada, ela é crida e ela é obedecida por aqueles que são guiados pelo Espírito. Amém. Se eu digo que eu sou guiado pelo Espírito, mas eu não aplico esse livro na minha vida, no meu trabalho, no casamento, no lazer, nas minhas conversações, nos negócios, eu deixo ele de lado e não respeito o que ele me ensina, o que ele manda, cuidado. Pode ser que você está dirigido pela carne e não pelo Espírito. Porque os filhos de Deus, como está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, nosso texto de Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você quer saber se você é um filho? Eis aqui a prova. Quem dirige a sua vida? É a natureza ou é o Espírito de Cristo? É a palavra de Deus, a palavra final? Você respeita ela? Você tem obedecido? O Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, como está lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Há alguém aprovando, nos dizendo, nos dando a certeza: você é um filho de Deus. Olha a minha operação na sua vida. Olha como eu te transformei. Olha como você agora é uma nova criatura em Cristo. Olha como as coisas velhas já ficaram para trás. Olha como tudo se fez novo. Obra do Espírito de Cristo. Se isso aconteceu na minha e na sua vida, então nós somos um filho de Deus. Amém. Agora, irmão, se uma pessoa diz que está em Cristo, mas ele continua andando como sempre andou, cuidado. A palavra de Deus diz que aquele que cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Lembra das palavras de Cristo, do que vai acontecer no juízo final? Muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome. E vão falar. E no final Jesus vai falar: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, alguém que tem o Espírito de Cristo nunca vai ser um praticante da iniquidade. Ali deixa muito claro que aquelas pessoas eram religiosos, apenas religiosos,
mas nunca foram verdadeiramente regenerados. Eles não nasceram de novo. Eles não foram feitos uns filhos de Deus. O Espírito de Cristo nunca habitou neles. Logo, eles nunca deixaram os seus pecados. Talvez o máximo que fizeram foi camuflar eles, por conta de uma vestimenta e de uma Bíblia debaixo do braço. Mas o que é isso aos olhos perscrutadores? Desculpa, os irmãos já saberam com a palavra que eu quis falar, né? De Deus. Os olhos de Deus penetram. O julgamento de Deus vai ser a partir do coração. Mas, irmãos, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, como um irmão já mencionou aí, no versículo 17 diz assim: logo somos herdeiros, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja que Paulo faz questão, irmãos, de sempre levar a pessoa a considerar se ele realmente parece com Cristo, se ele realmente está nos passos de Jesus Cristo nessa vida. Ah, você é um filho de Deus? Amém, você é herdeiro de Deus. Você tem muita coisa nessa vida? Se você não tem, não fique triste por isso, meu irmão. Você é herdeiro de Deus. O que Deus tem? Será que alguém pode contar? Será que pode ser avaliado? O patrimônio de Deus pode ser levantado? Pois você é herdeiro de Deus. Amém. E co-herdeiro de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que aqueles irmãos de Jerusalém não fizeram caso algum daquilo que eles tinham e colocaram tudo à venda para que pudesse socorrer o seu amado irmão que estava necessitado. Porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam o que esperavam eles na eternidade. Como filhos de Deus, herdeiros de Deus, Paulo no final da vida disse: eu tenho certeza que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará. O bom combate, irmãos, não é combater para ficar rico nessa vida. Não é o combate do mundo. Por favor, irmão, não entre nessa. O bom combate é o combate de Deus. É o combate pelo reino de Deus. Amém. Se você olhar a vida, irmãos, de Abraão, de Jó e de todos aqueles que foram muito ricos, você pode notar claramente pelas Sagradas Escrituras que o coração dele nunca estiveram na riqueza. Foi um acaso. Deus os agraciou com os bens, mas aquilo nunca dominou a vida deles. O reino de Deus, pertencer a Cristo, isso sim, é o valor, é de grande valor. Paulo no versículo 18 e 19 de Romanos 8 ainda diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a glorificação. Irmãos, aqueles que Deus chamou, Ele justificou. Nós não temos nenhuma dúvida de que nós estamos justificados de todos os nossos pecados. Amém. Romanos 5,1 diz: sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não há mais inimizade. Por nosso Senhor Jesus Cristo. E aos que justificou, Ele também glorificou.
É essa ardente expectação da criatura. Quando esse corpo será deixado para ser revestido, e assim sim, nós seremos filhos de Deus na sua forma plena. Agora nós somos filhos de Deus, como escreveu João, mas ainda não é manifestado como havemos de ser na forma plena. Quando nós verdadeiramente vamos estar na presença do Pai, nós já não estaremos mais nesse corpo. 1 Coríntios capítulo 15 fala todo ele dessa glória, irmãos, que é a transformação que vai acontecer, onde nós seremos revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade, para que nós possamos verdadeiramente contemplar a Cristo face a face. Ninguém jamais pôde contemplar a Deus, mas naquele dia nós poderemos. De fato, Deus estará conosco quando estivermos na nova terra. Amém. E novo céu. O trono de Deus estará conosco. Deus estará conosco, nosso Pai eterno, e nós como filhos. Nós já somos isso tudo, irmãos. Nota que Paulo coloca pelo Espírito Santo, e aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Você já foi glorificado? Não, né? Mas no âmbito de Deus você já está glorificado. Isso não é certeza de salvação? Já está. A passagem não diz: e aqueles que Deus justificou, Ele irá glorificar. Não, já glorificou. Consideremos, irmãos, que Deus não está preso no tempo e no espaço. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. É o que Paulo diz. Nos assentou. Já aconteceu. No âmbito de Deus, já aconteceu. Você está em Cristo, meu irmão. Você é um filho de Deus. E o que tem pela frente é essa glória de ser transformado de glória em glória. Semelhante a Cristo nós seremos. E viveremos com Ele para todo sempre. Amém. Esse mundo, irmãos, está reservado como um tesouro para o dia da perdição dos homens ímpios, como diz Pedro. Essa vida passa como um vapor. Ontem eu era um homem novo, agora já sou um velho. Vivamos Cristo, irmãos. Não deixe a ideologia mundanista, a filosofia mundanista influenciar-nos de maneira a perdermos de vista a glória do conhecimento de Cristo.